Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Aleluia. É de grande valor para as nossas vidas, irmãos, quando nós meditamos em toda a palavra do Senhor. Mas quando nós começamos a meditar nas cartas apostólicas, onde ali foi agregado a sã doutrina, aquilo que os apóstolos receberam, aquilo que eles alcançaram da parte do Senhor, e isso ficou para ser instruído para o povo de Deus. E essa palavra, irmãos, ela rompeu os anos, décadas, séculos, milênios, e chegou até nós. Louvado seja Deus. Homens importantes da história passaram, homens considerados na terra como rei. Já vimos o rei do rock, morreu, o rei do pop também morreu, e tantos reis que já surgiram aí. O rei do brega já morreu, porque os reis da terra, eles passam, os homens passam, mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. A palavra de Deus é imutável, porque esse Deus é imutável, esse Deus não muda. Os homens envelhecem, os homens se enfraquecem, os homens se cansam, os homens morrem, passa uma geração, chega outra geração, mas a palavra é a mesma. Louvado seja Deus. A palavra não muda, irmãos. A palavra não tem a vida. A palavra é a própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. É o verbo de Deus encarnado. É o que o apóstolo diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus Pai no unigênito. Louvado seja o Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos que entender que não estamos abrindo qualquer livro, não estamos abrindo um jornal, uma revista, estamos abrindo algo que fala ao nosso respeito, que fala de nós, que fala das promessas que Deus tem para nós. Quando abrimos a palavra, ela fala de uma eternidade, ela fala de um Deus de amor, ela fala de um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele creia não venha perecer, mas venha ter certeza de vida eterna. Louvado seja Deus. Ao abrirmos a palavra, irmão, nós encontramos um Deus que a cada dia manifesta sobre nós bondade, paciência e misericórdia. Por isso que o conselho de Deus para Josué foi: nunca se aparte do livro dessa lei, que essa palavra nunca se aparte da tua vida, medita nela de dia e de noite, se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que o salmista no Salmo ele entendeu, e ele diz: bem-aventurado é o homem e a mulher, é o servo da igreja que teme ao Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, pois esse homem temente, essa mulher temente, ela será como uma árvore, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água viva, o qual dá a sua fruta à estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Meus irmãos, nós começamos a ver nessa breve
do poder que a palavra tem, do poder que emana dessas letras, se forem colocadas na nossa vida e se forem praticadas por nós, irmãos, nada poderá nos deter. Com essa palavra na nossa vida, eu não estou dizendo que talvez você não vai passar pela morte física, eu não estou dizendo que talvez você não vai ser perseguido, ao contrário. Quanto mais essa palavra faz parte de nós, mais menos o mundo fará parte da nossa vida. E quanto mais nós andarmos na vontade de Deus, mais seremos amigos de Deus e inimigos do mundo. E quanto mais estamos próximos de Deus, mais o mundo irá nos perseguir, o sistema irá nos perseguir, o diabo irá nos perseguir. Mas nós precisamos entender uma coisa: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que por confessar essa palavra, por vivermos essa palavra, ela trará sobre nós muitos inimigos, muitas afrontas, muitas perseguições. Porém, essa palavra nos dá a certeza: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da aprovação do nosso Deus. Então, meus irmãos, vale a pena nós, como servos de Deus, independente de qualquer coisa ou circunstância, amarmos a palavra e guardarmos a palavra e colocarmos em prática a cada dia, sabendo que maiores galardões tem o Senhor para nós do que esse mundo. As recompensas do mundo são boas, pelas conquistas, pelo esforço físico, pelo trabalho, porém tudo isso é limitado e passageiro. Nada das bênçãos terrenas pode se comparar, nada daquilo que você possa conquistar nesse mundo pode se comparar com a glória que há de se revelar sobre o povo de Deus. Eu posso até no meu esforço, na minha inteligência humana, na minha dedicação, não só eu como você, chegarmos a níveis e patamares financeiros grandes. Podemos até avançar em alguma área da nossa vida, podemos até progredir em alguma área, porém, nada disso, nada é comparado com o que Deus tem preparado para nós. Nós temos visto nessa geração pessoas milionárias, pessoas trilionárias, mas pessoas infelizes, pessoas que não têm paz, pessoas que não conseguem ter alegria, pessoas que não conseguiram encontrar nas suas riquezas o sentido da vida, não conseguiram encontrar nos seus deleites terrenos o verdadeiro sentido da vida. E muitos não conseguem entender. E aí gera dentro do homem uma crise que muitos conhecem como crise existencial. As pessoas não sabem de onde veio, não sabem por que estão aqui, muito menos sabem para onde vai. A gente vive um período onde o diabo tem atacado as mentes, o diabo tem atacado o povo de Deus, o diabo tem lançado uma série de enfermidades espirituais. A gente vive um século da depressão, da ansiedade, onde as pessoas estão enclausuradas dentro de si, dentro de um problema, dentro de dificuldades, e o grande propósito do diabo é ceifar essas vidas. E nós não estamos isentos, irmão, de sofrer ataque do diabo. Não estamos. Ele só espera eu e você estar com a mente fraca, com a mente vulnerável, com a mente sem estar firmada no Senhor, porque o profeta diz que o Senhor conservaria em paz aquele cuja mente estava firme nele. Por isso que a nossa mente, irmãos, é a sede dos grandes conflitos. É na mente que Satanás trabalha, é na mente que ele opera, é na mente que ele perturba. E quando ele acha espaço na mente do ser humano, ele destrói. Basta você conversar com alguns jovens hoje em dia, basta você conversar com algumas famílias, basta você ver o panorama em que a sociedade se encontra hoje. Que as pessoas estão vivendo ao dessa sorte, como tudo estivesse bom e normal e no seu devido lugar, mas não estão.
E a nossa maior preocupação, a preocupação de Paulo com o jovem Timóteo, com a igreja de Cristo, é para que esse mundo não viesse nos sufocar a tal ponto de perdermos o bem mais precioso que nos fosse dado de graça. Foi de graça para mim, mas para Jesus custou um alto preço. Para Deus custou um alto preço. E foi preço de sangue, foi preço de sacrifício. Glória a Deus. Ele foi surrado pela minha e pela tua vida. Ele teve o seu corpo descerrado, cortado, chicoteado, para que hoje a gente possa viver uma esperança de novo céu e de nova terra. Então, nenhum problema que eu e você venha passar, nenhuma dificuldade que eu e você venha passar nesse mundo, não é comparável, irmão, com o que está guardado para mim e para você. E por isso nós precisamos amar essa palavra, meditar nessa palavra e colocar ela dentro de nós, no nosso ser, guardar no coração, na mente. Para quê? Para que possamos ter uma mente saudável, uma mente firmada no Senhor, para que a nossa mente possa estar firmada nas promessas de um Deus que é fiel para cumpri-las. Porque o tempo vai passando, a igreja vai esfriando, nós vamos entrando em uma decadência espiritual, nós vamos entrando em um processo de morte espiritual. Alguns já estão no CTI, entubados espiritualmente falando, respirando por aparelhos, e não estão percebendo que é hora de se despertar do sono, que é hora de se render aos pés de Cristo, que é hora de se voltar para a palavra, que é hora de crer que o Deus que nos chamou tem promessas na mão. Porque às vezes as nossas conquistas que almejamos, por elas não acontecerem, nós ficamos frustrados. E muitas das vezes queremos transferir a culpa para o Senhor. Mas Deus não é amor. Porque o ímpio consegue e eu sou cristão, não consigo. Meus irmãos, o Evangelho não nos alcançou para nos fazer deixar de ser pobre financeiramente falando. O Evangelho nos alcançou para nos livrar da condenação eterna. Precisamos entender que a centralidade do Evangelho, o grande propósito do Evangelho, não é fazer você próspero aqui, ainda que Deus, pela sua boa e soberana vontade, Ele possa sim permitir que algo aconteça para cumprir os seus desígnios e propósitos. Porém, a finalidade do Evangelho é nos guardar de um mundo corrupto e nos levar para uma próxima coroa de glória. O propósito do Evangelho é nos tirar das trevas para a luz. O propósito do Evangelho é nos mostrar a certeza que existe novo céu e nova terra, o qual está preparado desde a fundação do mundo para o povo do Senhor. Glória a Deus. E nossa mente precisa estar firmada nisso. O nosso coração precisa estar firmado nisso. Sabe por quê, irmão? Porque quando a nossa vida está firmada nesse fundamento, nessa base, nessa palavra, que venha o material ou que não venha, a nossa fé permanece ali. Que tenhamos ou não tenhamos, mas nós permanecemos inabaláveis. Inabaláveis. Porque Deus não pede para a gente confiar nele apenas para conseguirmos algo terreno. Mas a confiança maior é em saber: eu vou completar a carreira, eu vou seguir a jornada até o fim, e no fim de todas as coisas eu ouvirei do meu Salvador: vinde bendito do meu Pai, possuir a herança que estava preparada para vós desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Essa é a voz, esse é o convite que nós queremos e precisamos desejar e almejar todos os dias, de chegar naquele dia e saber: eu não corri em vão, eu não trabalhei em vão, eu não jejuei em vão, minha declaração não foi em vão, mas agora a recompensa, ao galardão. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora.
E comigo trago o meu galardão, a minha recompensa. Para quê? Para dar a cada um segundo as suas obras. Então, meu irmão, vivamos nós nessa terra de acordo com o padrão das Escrituras, vivamos nós nessa terra uma vida separada, vivamos nós no dia a dia dessa nossa vida neste mundo, em uma vida em santidade. Vamos ser chacoteados, vamos ser criticados, vamos ser perseguidos, mas nós sabemos o que está nos aguardando. Nós sabemos quem nos chama. E a preocupação de Paulo para com Timóteo, que é a preocupação do Espírito para com as nossas vidas pessoal, para que a gente não se deixe ser seduzido pelos prazeres deste mundo, para que a gente não se deixe ser seduzido pelos valores terrenos, e venha nós cair em laços ao ponto de vivermos prejuízos, até mesmo irreversíveis. Se você for ler o capítulo 6, Paulo instruindo Timóteo, instruindo a igreja, a não se preocupar com os bens materiais, a não deixar com que o seu coração venha se inflamar pelos desejos e as riquezas dessa vida, ao ponto de dizer que aqueles que procuram ser ricos cairão em laços, ao ponto de dizer que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é pecado você trabalhar e ganhar seu dinheiro honestamente, pois a Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para se ajudar e ajudar quem precisa. Aquele que mentia nunca mais vai falar a verdade. Não é pecado você trabalhar e viver o seu suor, isso é a ordenança de Deus. Porém, aqueles que desejam ser ricos, e a Bíblia diz: o desejo que deve estar no meio do seu coração, o prazer que deve estar no meio do seu coração, é ansiando nas coisas celestiais. Porque nós já temos uma riqueza, uma pátria celestial, onde as ruas são de ouros. Nós já temos uma riqueza, nós somos ricos, porque nós somos cidadãos do céu. Talvez hoje você está vestindo uma roupa que você não queria uma melhor, mas a roupa que você está, tem alguém que queria ter ela. Talvez a comida que você comeu hoje, que você disse que não gostei, alguém queria muito comer ela. A cama que você vai dormir, talvez você não possa estar duro. O lençol está com um buraco rasgado, mas talvez ele tenha alguém que ninguém tenha por ele, não tem. Sejamos gratos, irmãos, por aquilo que Deus tem nos dado, porque a palavra nos ensina a viver com contentamento. A Bíblia pede para a gente se acomodar às coisas humildes, às coisas simples, porque a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é da presença do Senhor. Se Deus te levar financeiramente a um patamar maior, pode ter certeza, é para cumprir o propósito do reino. Se não, fique em paz, porque o sustento não vai faltar, porque o suprir não vai faltar, porque o próprio Paulo disse: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a vossa necessidade em glória. Paulo não trabalhou noite e dia com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém, e não faltou. Tem que falta de alguma coisa? Sabe o que às vezes falta para nós? Que nós temos como falta? Prioridades. Aliás, prioridades nossas. Às vezes o que entendemos que nos falta é prioridade, não necessidade. Porque as necessidades Deus te suprir. E Ele vai continuar suprindo. Amém? Amém. Então a preocupação do Senhor para com o povo dele é para que a gente não venha ser seduzido, engordado, com um grande engordo, com uma grande mentira de Satanás, em achar que esse mundo é belo, que esse mundo tem algo de bom para nós, que nós vamos viver eternamente aqui, que é só alegria. Não! Tudo está caminhando para o fim, e aqueles que vão ser guardados, preservados e escondidos no celeiro de Deus, é aqueles que têm guardado a sua palavra, porque aqueles que forem palha, a Bíblia diz que esses serão queimados no fogo. E nós estamos sendo o quê? Palha ou semente? Como Paulo aconselha a Timóteo,
no versículo 11. Mas tu, depois de ele falar tudo isso, a sedução das riquezas, das dificuldades, das necessidades, das tentações terrenas, dos anseios pelos bens materiais, de querer ter aquilo que muitas vezes Deus não quer dar, porque às vezes essas coisas vão nos separar do propósito de Deus. O conselho de Paulo ou do Senhor para Timóteo, para tu, ó homem de Deus, ou mulher de Deus, foge dessas coisas. Foge. Tudo aquilo, irmãos, que vem para nos abraçar, para nos escravizar, para nos cauterizar na caminhada, tudo aquilo que vem para nos embaraçar na vida cristã, nós temos que fugir. Paulo escreve no próprio Timóteo, ele diz: o bom soldado não se embaraça com coisas dessa vida, porque o propósito dele é de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós estamos em uma constante guerra, irmão. Eu sei que você tem suas necessidades materiais, eu sei que você tem lutado, você deve continuar lutando sim, porém, há algo mais precioso que precisa ser batalhado por cada um de nós. E não são das coisas terrenas, porque a gente batalha com Cristo, depois não tem mais alegria naquilo, não tem mais grande prazer naquilo, morremos, tudo vai ficar, nada levaremos deste mundo. Por isso que nós precisamos de batalhar por algo que é muito mais importante. Ah, irmão, então eu vou deixar de trabalhar? Não, não é isso não. Continue batalhando, trabalhando. Porém, não deixe isso ser aquilo que norteia a tua vida. Não deixe essas coisas ser aquilo que dirige a tua vida. Não deixe essas coisas ser aquilo que norteia, que guarda, que preserva a tua vida, que são valores mais importantes. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, ela tem algo muito mais melhor para mim e para você. E é nisso que temos que firmar. Mas o homem de Deus foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Olha o conselho do céu para as nossas vidas. Às vezes não somos justos, não seguimos a justiça, não somos justos nas escolhas, muitas vezes, não somos justos, muitas vezes, em repartir o plano. E muitas coisas, às vezes, não somos justos. Ele pede, segue a justiça. Segue a justiça. Ele também pede para a gente ser piedoso. Às vezes nós não somos piedosos. Às vezes não temos piedade, não temos misericórdia. Ele também pede para a gente ser paciente. Às vezes não somos. Às vezes nós somos o contrário, impacientes. Não sabemos esperar saber que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Às vezes sabemos entender que a paciência gera experiência. E a experiência não traz confusão, disse Paulo em Romanos. Quando nós temos paciência, ela gera em nós experiência, amadurecimento, estrutura. Precisamos, na nossa jornada de fé e de vida nessa terra, ser paciente em todas as circunstâncias da vida. Ele também pede para a gente, além de ser paciente, ter mansidão, domínio próprio, coisa que às vezes nós não temos. Por que mansidão? Porque isso são frutos do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 15. E no versículo 12 ele continua orientando o jovem Timóteo, dizendo: Melita ou Melícia, Melita, guerreira, combate a boa batalha, porque nós estamos em uma batalha, e essa batalha é boa por quê? Porque nós estamos batalhando por valores sobrenaturais. A batalha é boa porque estamos batalhando, lutando por valores eternos. A batalha em batalhar por valores terrenos não é uma boa batalha, não é uma boa guerra, porque a gente batalha, conquista, vence e depois perde tudo. Mas ele pede para a gente militar, batalhar, guerrear uma boa guerra que realmente é proveitosa para nós. Milita a boa milícia de quê? Da fé. Nós temos que guerrear para se manter cheio de fé. A carta de Judas ele escreve aos irmãos eleitos amados a batalhar pela fé que um dia foi dado aos santos. Nós temos que batalhar pela fé. O bem mais precioso
ter fé. Hoje nosso coração é fé. O bem mais precioso que não podemos perder é a fé. Sabe por quê? Porque muitos estão perdendo e muitos não vão perder. É tanto que Jesus, no seu sermão acerca da sua volta, ele diz: porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Por isso que há uma insistência tão grande para se batalhar pela fé. Porque a fé é a certeza que a palavra vai se cumprir. A fé é a certeza que Deus que prometeu não vai falhar. Porventura falaria ele e não cumpriria. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Mas ele disse e ele vai cumprir, louvado seja Deus. Mas o Senhor alertou o seu povo. Será que vai ter fé quando eu voltar? Será que vão estar crendo na minha volta? Será que vão estar crendo no arrebatamento? Será que no fim dos tempos vão estar crendo na nova Jerusalém celestial? É o que Jesus estava expressando. Será que vai ter fé na terra? Por quê? Porque as heresias de perdição estão aí. Porque a apostasia está aí. Porque o espírito do engano está aí. Porque as falsas doutrinas estão aí. Porque as pessoas não têm dado ouvido à sã doutrina, mas têm nos seus ouvidos coceira, amontoando mestres, pastores, para si, segundo os seus próprios desejos e vontades. Se nós estivéssemos pregando o que as pessoas queriam ouvir, se nós estivéssemos prometendo o que a palavra não promete, talvez esse ambiente estaria cheio, esborrotando de pessoas, mas não podemos ir além do que está escrito. Temos que anunciar o que Cristo já anunciou. Temos que anunciar o que Cristo mandou anunciar. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu, louvado seja o Senhor. Milita por milícia. Você deve guerrear todos os dias para não perder a fé. Como o irmão pregou aqui, ou está aqui, dentro do contexto que fala assim: Demas me abandonou, amando o presente século. Quantos têm abandonado o Senhor nessa última hora? Quantos têm perdido a fé porque têm amado o presente século, têm amado essa vida presente, têm amado os prazeres e deleites mundanos? Deus me abandonou. Quantos não têm abandonado o Senhor? Perto da fé. Quantos não têm naufragado na fé? Quantos? Quantas pessoas você não conhece que era fervorosa, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, evangelizava, pregava, e abandonou o caminho do Senhor, deixou de guerrear, deixou de batalhar, perdeu a fé. E a fé vem por onde? Por ouvir a palavra do Senhor. Vocês estão percebendo que tudo está em volta da palavra? Se a gente não tem essa palavra, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Se a gente não tiver essa palavra como valores maiores, riquezas maiores, nós seremos como aquela igreja de Apocalipse: tu és cego, pobre, miserável e nu. Essa é a condição de muitos hoje, porque eles prezaram a palavra e têm amado as riquezas do presente século. Não se preocupe com o dia de amanhã, baixa a cara do seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Se amanhã você estiver vivo, Deus vai te dar graça para você fazer isso ou aquilo. O pão de hoje, Ele já garantiu, amém? Amém. Ele disse na sua oração, ensinando o Pai Nosso: o pão de cada dia nos dá hoje. Ele não ensinou, disse, se preocupar com o pão de amanhã. Ele não ensinou, disse, se preocupar com o pão da semana que vem. Porque o amanhã para mãe para nós não existe, irmãos. Não sabemos se amanhã estaremos aqui na terra dos viventes. Mas sabemos uma coisa: hoje nós estamos vivos. E o pão de hoje Deus supriu. Ele traz esse sentimento e entendimento de oração do pão nosso de cada dia, trazendo uma alusão ao que Israel viveu no deserto, onde todos os dias Deus enviava o maná. Pela manhã, o maná caía, o povo saía e colhia. A Bíblia diz que enquanto os santos dormem, Deus está dando. Deus nos abençoe quando a gente está dormindo. Que coisa maravilhosa.
Não precisamos se preocupar com nada, não. Ainda que nós, infelizmente, às vezes, se preocupamos. Mas a nossa maior preocupação é por conta daquilo que nós fazemos. Às vezes eu encontro pessoas dizendo, meu Deus, eu estou numa luta, o que foi, meu irmão? Eu estou com uma dívida, eu estou com uma luta. Mas quem foi a dívida? Não foi Deus? Foi eu. Isso eu vou ter que me virar. Aqui se faz? Já vai pagar. Temos que entender que a dívida maior que nós temos para com Deus, Jesus já pagou no Calvário. Essa dívida foi paga. Fomos perdoados, fomos regenerados, fomos justificados, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Então não podemos viver ociosos. Devemos cuidar dessa vida. Que o nosso coração não se embriague. Vamos cuidar dessa vida. Mas que possamos a cada dia, mesmo na nossa jornada diária de trabalho, de cansaço, mas que possamos entender que há uma guerra maior e melhor para se guerrear, que é batalhar pela fé. Porque quem perde a fé, perde a esperança. Quem perde a fé, perde a alegria de servir ao Senhor. Quem perde a fé, não tem ânimo mais para continuar. Quem perde a fé, não crê mais na palavra. Vivendo uma série de desculpas. E a preocupação do Senhor é milita a boa luta da fé. Batalha pela fé. A fé que envia cuidado aos santos. E ele continua dizendo assim: toma posse de que, irmãos? Na vida eterna, louvado seja. Toma aqui, irmãos, está deixando de lado todo aquilo que são valores terrenos e está levando Timóteo, e o Espírito Santo está nos levando a entender e compreender que há coisas maiores do céu para mim e para você. Nós precisamos tomar posse, toma posse da vitória. Que vitória é essa? A vida eterna. Essa você não lutou para conquistar, foi dada de graça. Apenas lute para permanecer com fé. Isso aqui é para mim e para você. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. O maior propósito que Deus me chamou e te chamou em Cristo foi para a vida eterna. O que acontecer comigo e com você nessa terra, segundo os planos e os propósitos dele, é para cumprir o que ele determinou. Mas o propósito maior é novo céu e nova terra. O propósito maior é trazer o homem para a eternidade, é trazer o homem para a presença do Pai, para a presença plena, quando ele nunca deveria ter saído. É Deus encurtando esse laço de relacionamento entre ele e o homem. Toma posse. Toma posse da vitória, toma posse da vida eterna, toma posse do que Deus te dá de graça. Paulo não está dizendo que você, sua vida terrena não é importante como cidadão, você cumprir suas responsabilidades, você trabalhar, você cumprir com os deveres. Isso aí tem que ter sim, isso é testemunho do crente, comprar e pagar, ser um cidadão, saber entrar e saber sair, saber respeitar e ser respeitado. Isso está claro, mas Paulo está dizendo que além dessas coisas, irmão, o que está guardado para tu não é desse baixo. O que está guardado para nós não é de baixo, é de cima. Por isso que Jesus diz: quando vocês virem essas coisas acontecer, a circuncidade, ele não pede para a gente olhar para baixo, olhar para o alto e levantar nossas cabeças, porque próximo está a vossa redenção. Louvado seja Deus. Precisamos andar com a nossa mente, a nossa visão para o alto. Pois é do alto que vem o Salvador. É do alto que vem o Redentor. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você foi chamado para quê? Além de fazer a obra, além de pregar, além de servir. Vida eterna. Ela já foi falada que a nossa vida toda em ao Senhor se resume em uma coisa: em morar com Cristo na glória. Estamos servindo a Ele para isso, com esse propósito, com esse desígnio. E Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para a vida eterna. Fomos chamados para isso, para morar eternamente com Cristo. E essa palavra, ela nos anuncia isso. Que a nossa vida aqui terrena, ela é temporal e passageira.
A nossa vida é como uma neblina que nasce de manhã e logo se desfaz. Por isso que lá em João, capítulo 6, quando Jesus começa a pregar o seu discurso, e a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque eles diziam, dura esse discurso, quem é que pode suportar? Só que não tinha nenhum discurso duro ali não. O problema é que eram discípulos que queriam só o pão dessa terra. As pessoas queriam só encher a barriga, o estômago. Era isso que as pessoas queriam. Ó, chega não sei o que tem alguém dando pão de nascer para ver o que acontece nesse barco. Aí todo mundo lá. Mas a não ser que tem alguém entregando pão do céu ali, para ver alguém vai. Jesus colocou um pouco discípulo e disse, vocês também querem ir embora? Vocês querem se retirar? Jesus queria saber o que estava no coração dele, apesar de ele saber. Mas ele queria que eles professassem. Vocês querem se embora? Porque muitas vezes nós professamos algo com a boca, mas o que está no coração é outra coisa. Vocês também querem se embora? Aí Pedro toma na palavra. Pedro disse, para que iremos nós? Só tudo em palavras e vida eterna, louvado seja Deus. E Pedro não só respondeu por ele, mas ele respondeu por os demais, porque eles no plural. Nós queremos a vida eterna. Para que iremos nós? Se eles querem o pão e o peixe, nós queremos palavra de vida eterna. Se eles querem ser abastecidos de bem dessa terra, nós queremos a palavra que liberta, que purifica, que prepara e que nos leva para a glória. Eles estavam interessados no que é de baixo, mas no que é de cima. Porque eu posso ter o que é de baixo e não ter o que é de cima. Sabia? Eu posso ter o que é de baixo e não ter o que é de cima. Mas se eu tiver o que é de cima, o que é de baixo não vai falar. Porque ele disse que nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as necessidades seriam acrescentadas, seriam supridas. Então nós precisamos ter mais na esfera espiritual. Às vezes nós não estamos para ter mais na esfera material, física, terrena. E ficamos pobres, ficamos desabastecidos espiritual. Às vezes abrimos a despensa espiritual e ela está vazia. Às vezes abrimos a despensa de casa, tem lá, tem alimento, tem abundância, graças a Deus. Mas quando abrimos a despensa espiritual, quando olhamos para dentro de nós, quando olhamos para o nosso coração, quando olhamos para a nossa vida, para a nossa fé, para a santidade, para a oração, para o jejum, nós vemos que está faltando. Está faltando alimento. Estamos vivendo uma escassez. A despensa está vazia, o coração está vazio. Então, na hora de começar a encher essa despensa. Porque Deus quer encher, mas Ele quer que a gente entenda que o que é mais importante para nós não é aquilo que é de baixo, mas é aquilo que vem de cima. Porque os sinceros, em momentos de mais crise da sua vida, Deus sustentou com maná, Deus sustentou com cordonizes, Deus sustentou com água da rocha, Deus sustentou o profeta com corvos que vinha trazer carne. Um corvo, uma árvore, Deus usou uma árvore para sustentar o seu servo. Não havia chuva no povo, no meio do povo, havia uma escassez, uma crise para os ímpios. Porque enquanto os ímpios estavam sem nada, o servo de Deus estava brincando com o dia. Quem faz isso no poder? Glórias a Deus. Precisamos depender de Deus. Estava uma escassez, não tinha água para beber, mas tinha um rio lá que estava sustentando o profeta. Estava uma escassez, Deus vai lá na casa de uma viúva, porque ela já odeia, ela vai te sustentar, ela vai te abençoar. Os irmãos, nós temos que entender que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou falando de reino de Deus, eu estou falando de compromisso com o céu. Quando nós temos isso vivo no nosso ser, quando nós amamos o céu, a eternidade, a palavra, pode ter certeza, o teu Pai, Ele vai suprir toda e qualquer necessidade aqui na terra. Toda e qualquer necessidade. Fomos chamados para a vida eterna. Tendo já feito
a boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós aqui confessamos o Senhor. Um dia levantamos a mão, um dia com a nossa boca confessamos o Senhor, diante da igreja, diante do inferno, diante dos anjos de Deus, confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós temos que se manter nisso, se manter firmado nessa confissão de fé, se manter cheio de fé, inabaláveis. Sabe por quê? Que os tesouros que nós temos não é aqui na terra. Eu sempre disse aos irmãos, digo e torno a dizer: o ouro que é tão cobiçado nessa terra, o ouro que é tão desejado nessa terra, lá na glória vai estar debaixo dos pés do povo de Deus. Porque o que vai ter ouro não é o ouro, é a presença do Cordeiro. É o leão da tribo de Judá que vai estar conosco. Aleluia! Aleluia! É a alegria que emana do trono do Todo-Poderoso sobre o seu povo. É a vida verdadeira. É isso que deve importar para nós. Sigamos a nossa nessa terra aqui. Sigamos a nossa jornada. Vivendo nossas lutas, nossas guerras, nossas pelejas, mas sabendo uma coisa: tem uma batalha mais de uma batalha. Eu não posso perder a fé. Porque quando a gente não batalha pela fé, quando as guerras terrenas se levantam, quando o diabo ataca, quando as lutas dessa se levantam, a tendência é o quê? O pouco de fé que resta, a gente perde. O pouco de confiança que resta, a gente perde. A gente questiona, a gente duvida, a gente não crê, porque Deus faz nos outros e não faz em mim. Precisamos batalhar pela fé. É a fé que mantém a esperança acesa. Como Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não é a esperança que vamos ter uma vida boa aqui na terra. Ele é a esperança, a certeza de uma eternidade garantida. Precisamos lutar e batalhar pela fé, irmão. Precisamos ter o nosso coração inflamado de fé, cheio de fé, andar por fé, se mover por fé, falar pela fé. Tudo que vamos fazer tem que ser movido pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele quer que nós creiamos nele, que Ele existe e que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Aleluias. Você vai olhar o Hebreus capítulo 11, falando da galeria dos homens de fé. Homens que pela fé romperam, homens que pela fé venceram a morte, homens que pela fé apagaram o poder do fogo, da espada, homens que pela fé morreram, mas não tiraram, não perderam a sua fé, permaneceram fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Precisamos ser fiéis em tudo e em toda circunstância. Amém, meus amados?